Para você que está conosco aí na loja Cílios, na loja esotérica de Porto Alegre, hoje eu vou contar para vocês algumas tradições do povo cigano, tá? Bom, em suas andanças pelo mundo, os ciganos fizeram contatos com outros povos e assimilaram conhecimento sobre a vida e a cultura de não ciganos também. Pelo que se sabe, não houve troca de conhecimento, pois os ciganos se fechavam muito e se mantinham afastados quando o assunto era registrar seus hábitos e tradições. Muitos hábitos, rígidos em sua maioria, permanecem até os dias atuais. No entanto, uma grande parte dos costumes foi quase adaptada ao modo de vida sedentário dos não ciganos. Notamos que existe uma grande dificuldade para manter as tradições do nosso povo, devido ao modo de vida que foi escolhido para si nesse mundo que nós estamos vivendo, né? Então tem que existir sempre a famosa adaptação. Os ciganos mantiveram entre si os tratados para casamento, para batizados. Todas essas tradições foram realmente mantidas entre os clãs. Mesmo aqueles que decidiram viver isolados ou permanecer residindo em casas fixas. E aí nós temos aqui no Brasil essa chegada de ciganos desde 1547 com João Torres, depois foram se espalhando principalmente pelas regiões da Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, interior do Brasil, Goiás, Goiânia, como é hoje em dia. Ainda estão lá. No nascimento de uma criança, é sempre motivo de festejo, alegria, porque é uma renovação do clã. Então, logo de primeira, a gente faz um batismo dessa criança para que a linhagem familiar seja abençoada. Esse batismo é uma apresentação da criança à lua. A criança é banhada, eu já expliquei isso antes, a criança é banhada num tacho, ou antigamente era em rio, né? E esse tacho tem água, flores, mel, pétalas de rosas e também todas as joias da família e outros ingredientes que eu não vou contar para você. Essa criança então levantada, suspensa, nua em relação à lua, e para ela é feito muitos decretos e bendições. Esse primeiro decreto é o decreto da saúde e da fortaleza. E essa criança é então apresentada à lua. Essas regras do nascimento, antigamente, nos acampamentos, eram muito rígidas. A mãe não poderia apresentar a criança a não ser o pai, a sogra, a mãe, quer dizer, os pais dela e os pais do noivo. A criança não poderia ser fotografada em hipótese alguma, antes de ter recebido seus nomes e antes de ter também sido batizada. Porque a gente entende que a criança está sem proteção nenhuma. Quando uma mulher paria numa barraca, era acesa uma fogueira do lado de fora, para que as pessoas se limpassem através do fogo. Esse fogo era alimentado para que as pessoas pudessem entrar na barraca mesmo depois do batizado da criança. Nota-se que a mulher era preservada de muita coisa, porque ela estava em resguardo do parto e era considerada impura, que na nossa língua se fala merimé. E essa impureza, que é o sangue, né, e o estado do próprio parto, tinha que ser respeitado por todos do acampamento. Quando uma mulher dizia que estava grávida, esse anúncio enchia a comunidade de alegria. E as mais velhas do clã davam muitas orientações sobre como conduzir a gravidez com naturalidade. Muitas vezes, isso significava que preservar a mulher, ela devesse ser afastada de todos os deveres domésticos. Alguns costumes se mantêm ainda hoje na hora do parto,
Tem pessoas que colocam facas próximo, perto, para facilitar a saída do feto. Tem pessoas que benzem e ungem a própria mãe, a futura mamãe, e se reza muito para essa criança vir ao mundo feliz, tranquila e também perfeita, obviamente. Já falamos então sobre o batismo. Quando uma criança nasce morta, é um desespero, porque é um dos maiores infortúnios para a família cigana. Os ciganos são verdadeiramente apaixonados, tanto por crianças como por idosos. Você não vai ouvir dizer que existe um idoso cigano abandonado. Também não vai ouvir. Quando essa criança toma uma idadezinha, se for acampado, essa idade é mais recente. Se tiver meio adaptada à vida da GAD, a história muda totalmente. Porque geralmente são crianças, são adolescentes que estão estudando. Mas é comum que os ciganos se casem prioritariamente entre si. Geralmente, quando acontece o contrário, a pessoa de fora se adapta às regras do cigano e não o contrário. Eu conheci uma mulher machuanca que, vivendo na região central do Brasil com seus 3 filhos e o seu marido, foi expulsa e renegada pelo seu clã por ter se casado com um gadio. A cigana falava muito do seu sofrimento, da saudade que ela tinha da família, do seu clã, das festas, das coisas que eles faziam reunidos, e que sentia que seus parentes não queriam saber dela, o que doía muito o seu coração. Mas ela nunca deixou de observar os costumes do seu povo, os manteve com seus netos e também com os seus filhos, para que eles tivessem respeito à tradição de sua família. Essa foi a condição para continuar casada com Gadio, que aceitou plenamente e que ficou sem entender por que depois de tanto tempo ninguém da família cigana ainda o aceitava abertamente. Tradicionalmente, as crianças ciganas são prometidas desde a infância. Muitas vezes essas promessas hoje em dia são quebradas, tá? Mas esses acordos são realizados pelos pais que, à medida que a criança vai crescendo, vai tentando introduzir na criança aquele conceito, né, da escolha do seu cônjuge pelos pais, que deve ser respeitado. Bom, assim que eles atingem a adolescência, eles se casam e vão viver sob a tutela dos pais do noivo. Então é muito comum você saber de casamentos ciganos a partir de 13, 14, 15 anos, daqueles ciganos mais rigorosos, mais tradicionais. E esses responsáveis pelo casal adolescente são os pais do noivo. Essa bori, que é a virgem, é solicitada ao pai dela, aos pais, numa cerimônia que nós chamamos de pliasca. A bori, então, é a virgem, a noiva virgem cigana, que vai se casar com esse menino, com esse rapaz cigano. Os costumes recomendam que ela seja escolhida, então, pelo pai do noivo, mas na mais tenra idade. No entanto, devido ao contato com os não ciganos, nós vamos observar que esses costumes começam a se modificar, que essas idades começam a ser jogadas mais para frente, para que haja algum preparo para essa moça, alguma bagagem aqui no Brasil, né? Porque no norte dos Estados Unidos, por exemplo, ainda se mantém a historinha de querer que o pai e a mãe escolham os filhos, escolham os cônjuges, e geralmente os casamentos dão certo, geralmente, e as meninas às vezes já estão apaixonadas por outros homens, por outros rapazes, o que causa um transtorno muito grande nas festas que são feitas para que elas sejam apresentadas. O que acontece então em seguida? Existe então a forma de reconhecimento que os seus pais educaram dentro da tradição e essas moças aceitam. Você não pode negar abertamente o pedido de um outro cigano para se casar com sua filha, porque ele vai apresentar muitas qualificações para que
a sua filha entre para a família dele. E aí ela passa a ser a Bori, da família do noivo. Na maioria dos clãs, são os pais do noivo que cuidam de todos os preparativos do casamento, inclusive das despesas, obviamente, tá? No Brasil, nós observamos que esses preparativos contam com a participação de ambas as famílias, mas existe aquele empenho da família do noivo para que esse casamento seja assim grandioso e dure pelo menos 3 dias, por ser o primeiro dia do casamento, o primeiro casamento do casal. Ai, Sibila, mas e se tudo der errado? Devolve-se a Bori. No caso da Bori, estar sendo diferente de tudo aquilo que o pai prometeu para o pai do noivo, que o pai dela prometeu para o pai do noivo. Se houver maus tratos desta moça, ela também pode denunciar o noivo e ser feita uma reunião das famílias para que o casamento seja desfeito e os acordos sejam acertados, tá? As discussões do darro, que é o dinheiro que se paga como uma recompensa, como um presente para a família da noiva, acontecem antes do casamento. É muito acertado, e esse noivado, na nossa raça, não existe noivado de gente, na nossa etnia, né? Não existe noivado de 6, 7 anos, 1 ano, no máximo é o tempo da preparação de todas as coisas, o que ocorre num prazo pequeno, de 6 a 1 ano, no máximo, tá? E essas discussões, então, envolvem muita coisa, os dons da mulher, a saúde da mulher, a capacidade que ela tem de se doar para o casamento, como ela foi educada, tudo que ela traz na bagagem dela. Não se cogita em hipótese nenhuma algo semelhante a traição, nem de um lado nem de outro. Não estou dizendo que as pessoas são perfeitas, mas tem que ser uma mulher que garanta a continuidade da família. Bom, na mesma noite, o casal foge, o casal no dia do casamento, eles vão fazer a sua primeira relação sexual ainda durante o espaço dos 3 dias, para que haja esta demonstração da laxa. Por mais que as pessoas pensem que é uma coisa ultrapassada, antiga, é feita de uma forma muito discreta e reservada, e com a presença de anciãs ou de mulheres de muita confiança do clã, tá? Algumas famílias ciganas mais tradicionais recebem 1/3 que foi adotado do darro antes do casamento, e depois é entregue ao representante do noivo o outro dinheiro, o que tem que ser pago, né? Não pagar o darro significa grande problema, porque geralmente a noiva é virgem e é de menor. E aí tem gente que recorre à justiça dos homens da GAD para denunciar sequestros e colocações desse tipo, tá bom? Bom, gente, o abieu, então, que é o casamento, ocorre em 3 dias, é servido de tudo, não só as coisas ciganas. Existem clãs que não fazem absolutamente questão de se trajar com as roupas ciganas de festa, como a gente vê a GAD fazendo, mas os Kalons promovem festas lindíssimas, com muita dança, com muito forró, principalmente os do Nordeste. E aqui no Sudeste, nós temos pessoas que se trajam com trajes de noite e que dançam basicamente um ritmo colombiano chamado cumbia, que é muito comum nos casamentos ciganos tradicionais. Bom, em Manilha, nós temos aqui no interior do Rio de Janeiro um acampamento de Kalon, ou Calé, como vocês queiram, né? E nesse acampamento, nós temos esse grupo que confecciona joias baratas, bijuterias à base de latão, banhadas a prata, a ouro, e que fazem coroas dentárias de metal branco ou dourado,
que podem ser retiradas a qualquer momento. Esses objetos são utilizados e vendidos por suas mulheres. As mulheres calum desse grupo de Manilha, que era o grupo de seu Jair, do acampamento dele, faziam o gal, que é a leitura de mão, no centro do Rio de Janeiro, tá? Ali no Largo de São José, no Campo de Santana, existiam essas mulheres que faziam esses trabalhos. Vocês vão notar que os ciganos não têm uma profissão, não são muito chegados a profissões fixas, tá? Então, todas as profissões que eles assumem são profissões que podem ser exercidas em qualquer lugar. Existe uma família que faz muito negociação de cavalo. Assim, esses ciganos são muito conhecidos por treinar cavalos, não só para espetáculos circenses, como também para outros trabalhos. Até os dias atuais, ainda existem ciganos que trabalham com cavalos. Hoje você encontra nos acampamentos muitos carros grandes, mas ainda existem ciganos que trabalham com cavalos, inclusive para negociá-los. As carroças foram substituídas por trailers, até a minha. Ainda há uma parte que utiliza cavalos atrelados aos às próprias as coisas que carregam. Mas é muito difícil porque eles se acostumaram rapidamente com os carros. Contam que no século XVI, treinadores ciganos muito qualificados acompanharam os primeiros garanhões da Espanha para a escola de equitação espanhola, muito famosa em Viena, na Áustria. Os ciganos costumam se reunir em feiras em praças públicas para negociar esses cavalos. Entre eles, os negócios não são fechados tão facilmente, pois cada um conhece todos os recursos capazes de mascarar esse ou aquele defeito do animal. Algumas feiras famosas, como a Feira Anual de Apreb, realizada na segunda semana de julho, na cidade de Usswalter, na Inglaterra, e reúne um grande número de ciganos. Nessas oportunidades, são vendidos cavalos e as pessoas tentam saber quais aqueles que são os melhores para serem negociados. São feitos contratos e também contatos com amigos para futuros casamentos. As feiras ciganas são muito famosas na Europa, mas no Brasil elas não acontecem com a finalidade de reunir ciganos ou até mesmo de favorecer o comércio ou o contato entre eles. No Brasil, o comércio e o contato entre ciganos se realiza durante encontros familiares, principalmente festas de casamento, velórios, nascimentos, batizados, festas eslavas. A maioria dos seminômades e nômades mantém o costume de visitar parentes e amigos distantes, participar de festas religiosas, batizados, casamentos, funerais e outras reuniões onde não se deixa de negociar produtos e tratar casamentos. Aqui no Brasil, os ciganos tropeiros, que dependiam basicamente de cavalos para sua locomoção e subsistência, tratavam de trocá-los por carros e por trailers, seguindo o padre Padre Paulo Pedro, da Pastoral Cigana do Brasil, que hoje é Monsenhor, na cidade de Campos dos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro. Eles mudaram muito o comportamento depois que começaram a trocar os cavalos. O padre Paulo Pedro é autor do livro O Cristo Cigano, tá? Em que ele declara que os ciganos roubaram o seu coração. A maioria deles, depois que trocam cavalos por trailers, eles se aposentam do uso dos cavalos, porque é um custo, é um ser para se alimentar. E o carro já dá uma despesa bem grande.
Bom, gente, hoje nós vamos ficando por aqui, tá? E eu quero dizer para vocês que o carinho que as pessoas sentem pelos ciganos, como eu, é porque existe uma identificação com os ciganos espirituais. Isso me traz muita alegria, porque essa egrégora é uma egrégora que está ajudando muito o Brasil a caminhar, tá bom? Um beijo grande para vocês, mais 25, mais 50, mais 100 anos para Sírios em Porto Alegre. Um beijo grande.